Eu sou caipira, extremamente caipira. Comer sem agrotóxico, isso é ser caipira. É ter essência. Pô, ser caipira, cara, eu não sei o que isso quer ser caipira. É gostar das coisas caipira, as coisas simples, as coisas do homem do campo. Fico feliz, como eu estava dizendo agora há pouco, quando uma pessoa chega para mim falando assim, poxa, você é caipira. Diferentemente de algumas pessoas que eu conheço, que, pô, caipira, eu não sou caipira. Em se tratando de ser caipira, quando alguém diz frauta ou diz planta, imediatamente as pessoas relacionam alguém sem escolaridade e imediatamente liga isto a alguém do interior, que trabalha na roça, etc. Falta de escolaridade sendo repetitivo. E isso liga, se você é do interior, você é caipira. São os descendentes dos antigos bandeirantes, né? A primeira definição sociológica do povo brasileiro eram caipiras e caiçaras. Os caipiras, os de cima, os caiçaras de baixo. Isso é uma definição sociológica, é aí que começa o Brasil. Essas famílias tradicionais, as famílias de maior, com os nomes mais pomposos de paulistas, né, os quatrocentões paulistas, são descendentes de bandeirantes. Existem muitos caipiras. A ideia, o caipira é diversidade, não é uma única figura. Todo mundo foi caipira. Depois no Nordeste mudou, virou outro nome, no Sul virou outro nome. Mas se você pegar, por exemplo, que a música caipira de Tunico Tinoco, aquele formato de dupla que a gente conhece, no Brasil tinha esse tipo de programa em todas as rádios do Brasil, de Porto Alegre ao Amapá, entendeu? Dessa mistura, né, com menos negro, mais branco e mais índio, saiu o mameluco. Esse mameluco, desse encontro, desse mameluco, é o que se diz, esta é a origem do que se é o caipira. O caipira é o mameluco. Mas tinha o caipira negro, tinha o caipira mameluco, o caipira índio, o caipira mesmo de outros países da Europa, que eram completamente diferentes e eram todos caipiras. A minha mãe ensinou isso, sou caipira. São manifestações muito espontâneas, né? Então ele se reunia em dias de padroeiros, festas festas juninas, tal. E daí vieram, né? Em geral o caipira ele tem um lado musical muito difundido, assim, né? Uma toada, por exemplo. Toada seria o quê? Com sacrifício eu criei meus 7 filhos. Do meu sangue eram 6 e um peguei com quase fabricava seu próprio instrumento, que era a viola e tal. Quem produz essa cultura tem o mesmo nível de quem consome. E ao som de suas guitarras, 4 guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei a dançar. E assim vai, são vários os ritmos que a gente tem dentro da música raiz, dentro da música caipira. Daria para ficar aqui um bom tempo. Tem o batidão, tem o próprio forró que se enquadra também dentro da música sertaneja. Acho que nós temos um leque, assim, uma amplidão tão grande de ritmos que compõem o estilo que a gente faz, enfim.
E tudo ligado ao quê? A questão caipira de ser. O Mazzaropi, ele pegou o caipira, criado pelo Monteiro Lobato, que foi o Jeca Tatu, que é uma caricatura do caipira. Eu queria fazer uma ressalva, assim, o Monteiro Lobato, alguém que criou tanta coisa maravilhosa, né? Ele teve, na minha opinião, ele teve essa infelicidade de criar essa figura do Jeca Tatu. Esse caipira pejorativo é uma obra de Monteiro Lobato, entendeu? Que ele fez e depois se arrependeu. Ele escreveu uma carta para o cidadão pedindo perdão. Nos dois contos finais que dá o nome do livro, o Urupês e a Nova Praga, ele abertamente combate esse caipira, né? Ele trata esse cara como um inútil, né? Um caipira totalmente nocivo, um predador. Esse engano que aconteceu, graças a Deus, vem sendo resolvido, e a gente deve muito, muito, muito a uma cantora chamada Elis Regina. Entendeu? Que, pô, eu já tinha 3 anos Romaria, que eu já tinha feito, quando ela gravou. Muito cantor ouviu, ninguém quis gravar, porque falava caipira. Então, os filmes do Mazzaropi, a partir dessa época, eles não retratam a cultura caipira como ela era. Ele pega elementos da cultura caipira e introduz nos seus filmes, mas ele introduz de uma forma meio caricata, né? E é incrível que é bem aceito pelo caipira. O caipira gosta disso aí, ele vê isso como uma brincadeira, sei lá, ou não tem uma visão crítica disso. Jeca, levanta, homem. Faz 2 horas que eu levantei, você ainda está dormindo? Me lembro quando criança, o Jeca Tatu para mim era uma figura legal. Não há dinheiro que pague uma noite de lua no sertão. Isso é ser caipira. Atravessa, Palerma! Cala a boca, caipira! Eu acho que no caso do Mazzaropi, acho que tem um tipo interessante, acho que tem essa algo, que essa vingança do caipira, né? Que ele de alguma maneira representa, antes do que era tudo, que aquilo que era desprezado, né? Acho que antes de existir o Baiano, a instituição do Baiano era o caipira, né? O cara que vinha do interior. Faz 2 dias só que deixei do emprego, já tô procurando outro, hein? Bem diz o ditado, pobre só vai pra frente quando a polícia corre atrás. E eu acho que o povo se identificava com o Mazzaropi, com aquela simplicidade do Mazzaropi. O senhor é que é pai de Raul? Desde que ele nasceu. Que prazer em cumprimentar o pai do rapaz que tanto estimamos. Pois eu também tenho muito prazer em abraçar uma moça tão fina. O senhor é muito gentil. É nada, dona. Nós pobres abraça cada bagulho. Eu acho que 90% das pessoas que iam ao cinema se identificavam com o tipo, com o tipo. Era o Jeca Tatu, né? Aquele que vinha na revistinha do Biotônico Fontoura, né? Era o Jeca Tatu. Nós morávamos numa cidade próxima, Marumbi, o circo do Mazzaropi foi se apresentar em Jandaia, meu pai levou a gente para o circo do Mazzaropi. E o que era numa cidade como essa chegar? Não, fazia 2 sessões. 2 sessões. Eu começava, tinha a sessão das 7 horas da noite, depois a sessão das 9. Era lotado, onde ia era uma loucura. Essa alucinação dele por representação. Ele queria ir para o palco, mas ele preferia o palco de circo. Por quê? Ele morava em Taubaté, e Taubaté é uma espécie de capital do Vale do Paraíba. Então chegavam os grandes espetáculos teatrais, circenses, chegavam sempre ali. Ele ficava alucinado com aquele grupo. Essa gente de circo é diferente. Pera lá, diferente por quê? Não tem diferença nenhuma, dona. O mundo é um grande circo. E tá cheio de comédia, de drama, de tragédia e muito palhaço trabalhando de graça, viu? Na verdade, eu conheci o Mazzaropi de uma forma muito engraçada. Ele foi num circo
na minha cidade, e eu gostava muito de circo. Eu fazia aqueles... Eu vendia pirulito no circo, então quando faltava alguém para ajudar o palhaço, eu entrava e ajudava, virava palhaço também. E ele fazia show em circo na época. E eu comecei a gostar dele porque ele era com a gente, assim, que era aquela molecada, que ele ficava um monte, 100 moleque. E ele tinha uma música que ele cantava, nheco, 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 a véia de amargar. E ele cantava e botava a molecada para fazer um nheco, nheco. Então ficava a molecada, nheco, 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 nheco. E, pô, a gente gostava de fazer aquilo. Eu tenho uma vizinha, uma velha solteirona, e ela tá aprendendo a tocar uma sanfona. Por isso lá em casa escuto todo dia a sanfona da velha que não sai dessa agonia. Nhec, 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 a velha é um fracasso. Nhec, 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 não sai desse pedaço. E nhec, 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 a velha é de amargar. E nhec, 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 ela não para de tocar. Ele simplesmente fazia uma caminhada do palco de ponta a ponta. Nesse momento da caminhada, sem dizer nada, só usando a gesticulação que ele usava, ele dominava o público, morria de dar risada dele. E o Mazzaropi fazia teatro também, do circo. Né? Ele fazia, o circo dele tinha variedades e tinha uns dramas, era muita coisa do Joraci Camargo, né? do José Vanderlei, autores, né? Do Viana, pai do Vianinho, do Duval, pai, né? E ele, já sucesso, encontra já no rádio, ele encontra muita dificuldade em se apresentar nos grandes teatros de São Paulo, do Rio de Janeiro. Talvez já pelo próprio preconceito de ser jeca, de ser um caipira. E aí ele toma mais uma decisão. Ele vai em Jundiaí, compra um pavilhão retangular, oriundo da própria paixão que ele tinha pelo circo, e monta um pavilhão chamado Pavilhão Mazzaropi, que dá o start da independência dele dos grandes diretores de comunicação, de rádio, dos teatros, e ele estreia no pavilhãozinho dele, na rua João Cachoeiro. E o pai do Mazzaropi, o seu Mazzaropi, que era italiano, achava que vai ser artista é coisa de vagabundo, é assim. Então ele tentou fechar sempre essa porta para o Mazzaropi. Então ele mais ou menos prendeu tudo. Quando o Mazzaropi conseguiu primeiro fazer o primeiro grupo teatral dele itinerante, fazendo comédias no Brasil todo, a primeira pessoa que ele chamou foi a mãe dele, a mãe, Dona Clara, que sempre deu apoio para ele, para o filho, né? Eu tive a honra de trabalhar com o Mazzaropi nas emissoras associadas. Não vou falar quanto tempo, mas faz muito tempo. E era gostoso porque a gente viajava pelo Brasil para as emissoras associadas para fazer show. Ele fazia o humor e eu cantava. Me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos em Belo Horizonte, Minas Gerais. Fizemos o programa de rádio. Depois fomos fazer um show numa boate em Belo Horizonte. Eu não sei por que cargas d'água, Mazzaropi começou a inventar que estava apaixonado por mim. Acho que ele não tinha muita coisa para fazer além do humor e fez mais essa piada. Não, porque eu estou apaixonado, eu quero namorar você. E eu só viajava com a minha mãe. Eu era virgem. Naquele tempo, era moda ser virgem. Fomos pro hotel, eu, minha mãe e Mazzaropi. No dia seguinte, o Mazzaropi, nós fomos tomar o café da manhã no hotel e o Mazzaropi falou assim baixinho para mim: você foi a
única mulher que me fez dormir de botina. Aí vem 1950, 18 de setembro, Mazzaropi é convidado para fazer a inauguração da televisão. E não deram para ele 15 minutos. Bom, o Rancho Alegre é o seguinte, nós tínhamos 3 fixos. Eu, ele e a Geni Prado. E uma semana sim, uma semana não, a gente levava uma dupla caipira. Até que o Cassiano e a diretoria implicou com música caipira no programa. Aí o Mazzaropi chegou, aliás, isso é uma coisa que ninguém sabe, mas as duplas caipiras de hoje devem muito ao Mazzaropi, porque ele falou, eu não faço mais programa se eu não puder levar a dupla caipira. Quando ele começou a ganhar o primeiro dinheiro na Tupi, eu não entendo por que ele era anunciado como Mazzaropi, o Bernardo Shaw do Tucuruvi. Quando eu perguntei para ele, ele não sabia quem era Bernardo Shaw. Ele tinha cultura e informação, porque a cultura é subsequente à informação, né? Então é estranho quando a gente fala isso, mas Mazzaropi, assim, informado, um grande empresário, antenado, up to date, sabia tudo. Até que enfim. Aqui, vai buscar o resto, porque isso aqui não vai dar nem para começar. O roteiro do Sai da Frente foi feito antes do Mazzaropi ser contratado pela Veracruz. E o Abílio falou assim, olha, fez numa reunião com o Franco Zampari, com a diretoria da Veracruz, e ele fez a seguinte proposta. Olha, eu tenho aqui uma história de um personagem popular, que é motorista de caminhão, mas tem que ser feito por um cômico inteligente, de recursos e tal. Então, a diretoria aceitou esse roteiro. E ele explicou dizendo que era importante que a gente seguisse o esquema de produção da Atlântida no Rio de Janeiro. Os senhores são da casa? Então, com licença, eu sou da IPTA. Trabalho no SPOD. Eu sou do POPM. Não venha empurrar, eu sou do TBC. Com este filme a gente vai procurar um bom comediante popular aqui, mas que seja um tipo paulista. A televisão deu o impulso, mas o cinema é que deu o nome para o Brasil todo, uma. E segundo, deu também mais da metade da fortuna dele, que deixou uma fortuna muito grande, aí foi o cinema. E o Renato Consorte não está sentado na televisão quando entra lá, Rancho Alegre. Quando entrou o nosso programa no ar, a propaganda, o Renato Consorte aqui, Abílio, que era o Abílio Pereira de Almeida, Abílio, vem cá, olha aí o homem que está precisando, você está escrevendo, eu saio da frente, que está terminando de escrever, olha aí o homem que pode fazer o papel. Aí o Abílio falou, ô Mazza, eu tenho uma proposta para você aqui, e o Franco Zampari, que era o dono da Veracruz, né? Quer que você esteja amanhã no escritório dele, depois do almoço, para fazer a proposta a você e a gente lê um script para você, se você gostar. Mas, você me desculpe, Abílio, mas amanhã não dá, eu estou com muitos compromissos, não dá, não pode ser. Vamos fazer o seguinte, depois da manhã, entre 2 e 3 horas, na minha casa. Então, tá certo, Abílio, depois da manhã. Então, leva o script lá e lá a gente conversa. E desligou o telefone, tchau. Eu estou ouvindo a conversa, acompanhei, falei, ô Mazza, o que você tem que fazer amanhã que não pode atender o Abílio Pereira de Almeida para uma proposta? Eu ouvi a conversa, tudo mais ou menos. Ó, João, você nunca ouviu dizer que boi em terra estranha é vaca? E o que tem isso a ver? É o seguinte, se eu vou lá, eu estou no terreno dele. Vocês vão na minha casa, eles estão no meu terreno. Então, o Abílio, ele vai até o Mazzaropi, só que daí o Mazzaropi também tem que ir até o Abílio, ou seja, ele vai até a Veracruz. E na Veracruz ele faz um teste de câmera que até hoje é considerado como um dos testes mais engraçados de todos os tempos, porque ele faz toda a equipe da Veracruz, todo o pessoal que trabalhava na Veracruz, morrer de rir, de dar gargalhada, enfim. E aí, automaticamente, é óbvio, ele foi contratado a peso de ouro para fazer parte do elenco da Veracruz. Então, com 40 anos, ele começava a carreira dele no cinema. O primeiro filme que ele fez foi Sai da Frente, né? E que é um filme magnífico, né? É um filme que, inclusive, de forma verossimilhante,
ele retrata uma sociedade de um período, assim, de uma cidade que se transforma em metrópole, né? E ele pega uma classe média baixa, assim, enfim, é um filme que tem uma comédia de costumes, né, que retrata esse momento de uma cidade e essa sociedade em transformação. E ele faz um personagem que não é o personagem caipira. Seus documentos? Tá tudo aqui. Dá uma olhada aí. Vê se é esse. Se não for esse, é esse. E se não for esse outro, deve estar no meio desse aqui. Aqui atrás tem mais, peraí. Tira desse lado, você não tá fazendo nada, velho. Aí. Eu acho que é esse aqui, doutor. Não é esse aí? Espera aí, esse é jogo de bicho. Acho que já tá aí misturado. Não tá no meio disso? Já tá tudo aí. Quer procurar aí, doutor? Deve estar tudo aqui. Parem com isso! Tá aqui. Aí. Esse aqui é o senhor? Perfeitamente. Quer ver? Eu, pessoalmente, não conseguia muito rir dele. Eu ria nos primeiros filmes. Aqueles que ele fez na Vera Cruz, Sai da Frente, Nadando Dinheiro, Gato de Madame. Que não são filmes dele, são que filmes não do são... Abílio. Exato. Pelo jeito vai ter monarquia outra vez. E quem será o imperador? Qualquer presidente vira logo imperador. É isso que eles estão querendo? Mas sem sangue real, sem sangue azul. Vai com qualquer sangue, vai com sangue vermelho mesmo. É a turma da melancia. Verde por fora e vermelho por dentro. O que significa isso? Quer dizer que, por fora, a democracia. Verde como a esperança. Mas por dentro, eles estão fervendo para mandar em tudo. Estão tudo correndo na barriga, Pedrão. Não gosto da expressão. Já fui rei. Vai me enganar que você veio com a cegonha. Mazzaropi, ele, mesmo quando ele trabalhava na Veracruz, que ele ainda não tinha descoberto o tipo... Descoberto ele tinha o tipo desde quando ele fazia circo, fazia TV Tupi, fazia rádio. Só que a Veracruz descaracterizou o Mazzaropi, colocando ele como um simples ator, um comediante. Os três primeiros eram venenosos, não eram satíricos, eram veneno, porque o Abílio Pereira fazia peças assim, onde ele derrubava a sociedade paulista. Era um personagem mais urbano, ele não era um personagem telúrico, ele não era um personagem caipira, né? Não tinha aquele sabor do Cornélio Pires, do Genésio Arruda, que foi o antecessor do Mazzaropi, né? Ele se inspirou muito no Genésio Arruda também, e foi também quem introduziu o Mazzaropi no começo da carreira dele, nos circos, né, na televisão. Até ele participou de um dos filmes do Mazzaropi, não me lembro qual dele, o Genésio Arruda. Sem queixo, assim, um tipo muito interessante, parecido com o Noel Rosa. Aí ele foi para o Rio e ele fez 3 filmes lá. A Noiva da Girafa, O Noivo da Girafa. E tinha mais 2. Mais 2 para ter Euridice Ramos. Eram sempre o que tinha acontecido de popular naquele momento, né? Um que tinha... era um trem, não é? Que ele tinha parado. Exato. Aventura de Chico Fumaça. Isso. Tinha um outro que ele fez dentro de uma academia militar. E o terceiro que também sobre os mesmos assuntos. Eram os filmes carioca. O mais sintético e o mais barato possível. Agora, quando ele volta do Rio de Janeiro, e ele sempre odiou os filmes do Rio de Janeiro, ele queria comprar
as produções para elas nunca mais serem exibidas. Ele achava que aquilo lá estava destruindo a carreira dele. E uma coisa que é muito interessante é que, como em outras ocasiões da vida dele, ele tinha um perfil de investidor extremamente arrojado. Ele vende tudo que ele tem, que ele tinha conquistado, pega o dinheiro e investe no primeiro filme. E aí começa a carreira dele como produtor. Então ele agora passou a ser produtor-diretor. Então vai começar de novo e ele vai começar no estilo do Abílio com um chofer. Mas ele os filmes do Mazzaropi são filmes melancólicos, onde de vez em quando tem anedota. Escute, rapaz. Eu criei Marina com todo carinho, com todo conforto. Dei-lhe educação. Ela está acostumada a um padrão de vida que você jamais poderá lhe oferecer. Por favor! O senhor está enganado. Eu posso muito bem sustentar minha família. Escute, Nestor. Pela última vez. Eu não quero ver minha filha casada com um homem aleijado! Renúncio! É isso mesmo. Um aleijado. Gerôncio, pensa bem. O senhor é o único que não podia me chamar de aleijado. Eu vejo assim os filmes do Mazza. São muito sentimentais. Ele vai buscar isso na temática sertaneja, onde não tem anedota. Era assim. Tava lá o mocinho com a mocinha, e os caras comendo pipoca e falando, né? Batendo papo, né? Tá bom. Entrava o Mazzaropi, era uma risada, rapaz, entendeu? Então, por isso que eu percebi, e aquelas piadas que eu não achava muito engraçadas, o pessoal ria muito. Então, provavelmente tem um erro de tempo, que deveria ter deixado mais tempo para a risada do espectador, entendeu? Em alguns momentos, né? Sem muita história, eu lembro dele, meus filmes são assim, o público gosta, é assim, e por aí é aquele caminho que ele já abriu e ele ia nisso, na facilidade que ele já tinha conquistado. Você sabe o que o Mazzaropi começou a fazer quando ele começou a produzir os filmes? Porque tem uma roubalheira desgraçada em cinema, né? Não sei se você sabe dessa história. A famosa história da caixinha de fósforo. Você entra no cinema com teu ingresso, tá? O porteiro pega o teu ingresso, você entrou, tá ok? Ele pega o teu ingresso, põe na caixinha de fósforo, o bilheteiro fala, me empresta o fósforo que eu quero fumar. Ele joga o ingresso e o ingresso é vendido novamente. Sabe o que o Mazzaropi fazia quando o filme dele ia para o interior? Ele ia em todas as cidades. Ele mandava um fiscal para ficar na porta. Eu sou do imposto sobre a renda. O senhor vai ter que pagar 40% sobre o total do prêmio. Isso é desconto feito na própria fonte. Desse jeito a fonte seca já. É da lei. Ainda lhe sobram 60 mil cruzeiros. É uma barbada. Barbada. Você pegou um pacote demais aí. Aí eu tô falando, esse não é da lei. Por isso que ele conseguiu ganhar dinheiro. Porque ele não conseguiam roubar o Mazzaropi. Não havia roleta, ingresso padronizado, isso ainda não existia. Então, os cinemas às vezes tinham 1000 ingressos vendidos, quando você ia ver o bordeiro tinha 100, erravam por 0 a favor deles. É mais ou menos a mesma coisa que está fazendo José Padilha, que não tem intérprete, mas que distribuiu o próprio filme, o Tropa de Elite 2. O senhor sabe com quem está falando? O senhor conhece meu pai? Eu não conheço nem o meu, quanto mais o seu agora. Havia um modelo de negócios mazzaropiano. Esse modelo de negócio do Mazzaropi, na verdade, era muito simples. Agora, a mágica, o segredo que só ele sabia, é como que ele conseguia transformar um circuito que se resumia a 25 salas, ou seja, 25 cópias, gerar um público pagante sempre acima de 3 milhões e às vezes acima até de 5 milhões. As pessoas que vieram depois dele, os Trapalhões, a Xuxa, por exemplo, sempre trabalharam com um número de salas muito maior. A Xuxa chegou a lançar o filme dela em 600 salas, para conseguir aí menos da metade do que o Mazzaropi conseguia com 25. E isso levando em consideração que tanto os Trapalhões quanto a Xuxa tinham o aparato da Globo para divulgar o trabalho deles e os filmes que eles faziam para o cinema. E o Mazzaropi, por sua vez, contava só com boca a boca. Incrível na arte de negociar, de fazer bons contratos, não é? Fama de
pão duro, e era pagar pouco, pagava pouco. Mas ele disse que pagava pouco na primeira, depois se o patrão fosse bem, o técnico fosse bem, ele dava aumentos na segunda, e é verdade. Então ele tinha um pessoal fiel que acompanhava. Mas na primeira ele falou, não, eu estou abrindo caminho para você. Foi assim com o Tarcísio Meira, o primeiro trabalho do cinema do Tarcísio, foi, né? Foi com uma casinha pequenina, né? Ele e o Luiz Gustavo, né? Aqui não tem nenhum louco, Nestor. O que você devia era confiar mais nos seus amigos. Se você fosse meu amigo, Bento, você estava do meu lado agora. Mas é por ser teu amigo que eu não posso ficar do teu lado. Mas então me fala por quê, homem, fala! Mas eu não posso, Nestor! Nestor! E quer saber de uma coisa? Não preciso de amigo, de parente ou de ninguém. O Glauco é um senhor diretor, né? Eu acho que o Glauco é um homem que merece o aplauso de todos. Mas no filme do Mazzaropi, todos os filmes do Mazzaropi que o Glauco dirigiu, e o Glauco também não nega isso, tinha a mão do Mazzaropi, tinha a mão, porque tinha que ser como ele queria. Seu Chico, eu gostaria que o senhor me mostrasse um lugar bem pitoresco, o mais pitoresco da fazenda. O mais pintoresco da fazenda é lá no galinheiro, lá é que tem as galinhas, os pintinhos, tá tudo lá. Lá é bonito, mas é longe. Agora, tem um lugar aqui que a senhora vai gostar. É o currá. Quer ver o currá? Quero. Vamos procurar? Procurar o quê? Não é procurar de procurar, é procurar. Ah! Procurar, que nem alemão fala, procurar das vacas. Vamos? Vamos. A ideia dos filmes era do Mazzaropi. Ele quem criava, inventava história. Agora, não tinha uma história do começo ao fim. Pai, eu não tenho dinheiro pro bonde. Eu também não tenho, minha filha. Doutor, empresta 20 cruzeiros aí pra mim. Outra vez que eu vier aqui, eu pago. Tá, ele tem confiança em mim porque eu não saio daqui? Seu guarda, mete os dois no xadrez. Tá certo, mas não precisa agarrar.